E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que deu o que falar nesta terça-feira, que é justamente o lançamento dos novos dispositivos Apple. A Apple que sempre que anuncia alguma coisa causa um burburinho no mercado, seja por inovações ou falta delas, seja por escolhas duvidosas, e nesse caso ela trouxe 4 dispositivos que vão fazer aí parte dos assuntos da galera de tecnologia ao longo das próximas semanas, talvez. Estamos falando do HomePod Mini, que é um dispositivo de áudio que a Apple lançou e que eu posso dizer que é a Echo Dot da Apple. Temos o iPhone 12, o iPhone 12 Mini, lançando aí uma nova tendência, tentando resgatar aqueles usuários que gostam de smartphone menor. Temos o iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max. Então, depois da vinheta, você confere o que rolou de melhor no evento de lançamento da Apple. Para variar, a gente teve mais um evento sediado, lá no QG da Apple, aquele todo tecnológico, cheio de formas geométricas e tudo mais, e uma apresentação muito bem feita, desde o outro evento que a Apple anunciou os novos iPads e tudo mais, eu acho interessante a maneira como os takes, que o pessoal da Apple faz, são bem programados e bem, digamos assim, apelativos aos nossos sentidos. E nesse evento a Apple trouxe algumas novidades que podem agradar, principalmente produtores de conteúdo, mas que com certeza vão desagradar o consumidor geral, porque são muito duvidosas e tem a ver com aquela política dela, de tentar ser uma empresa totalmente sustentável até 2030. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o primeiro dispositivo que a Apple anunciou, que é o HomePod Mini, que ele é uma caixa de som compacta, com um design todo customizado pelo time de engenheiros da Apple, Eles mexeram em tudo, em drivers, componentes, para trazer leveza e trazer também uma potência de áudio mais gritante, para uma caixa de som dessa categoria. Ela tem o seu exterior, todo feito em tecido, que é um tecido também preparado para melhorar a acústica, e a grande vantagem dela é que ela vem equipada com a Siri, Então, no caso, isso quer dizer que ela é mais amigável para as pessoas que usam os dispositivos da Apple, que já tem integração. E como é um dispositivo inteligente, ela está pronta para automação. Então, por exemplo, se você tem uma casa inteligente, com fechaduras programáveis, com persianas que abrem ao seu comando, com termostato, entre outras coisas, você pode usar o aplicativo Apple Home para justamente sincronizar tudo isso e dar comandos a partir do HomePod Mini. Uma coisa que é interessante é que, como ele lida com toda a sincronia do que já está nas contas Apple, se toda a sua família tiver dispositivos Apple, o HomePod, ele pode, no caso, o HomePod pode ficar até trocadilho, ele pode entender quem são os membros da casa, inclusive com as configurações de voz previamente criadas nos iPhones de cada um. Então, por exemplo, se você tem um filho e ele está no quarto dele e os cômodos da casa tem cada um HomePod, você pode, através da Siri, dar um comando para o HomePod e iniciar uma conversa com o seu filho no quarto, que vai poder te responder. E como ela tem uma integração muito inteligente com todos os dispositivos da Apple, na apresentação teve um exemplo que o pai estava no carro, e o carro é equipado com o Apple Car, e ele dá um comando no Apple Car que vai para o HomePod da casa, e aí ele perguntando se a galera vai querer pizza e tudo mais. E como é um dispositivo bem inteligente, ele tem integração com o AirPods. Então, por exemplo, se a pessoa tiver no AirPods, ela pode ouvir a mensagem que seria do HomePod e já responder dali mesmo. Então, ele já tem esse pareamento com outros dispositivos, com outros acessórios Apple. E uma coisa que eu achei bem legal é que justamente se você tiver, por exemplo, com o iPhone próximo usando um serviço de música que seja compatível com o HomePod, que por enquanto o Spotify não é, mas o Apple Music é compatível, e logo em breve eles vão também colocar o Amazon Music. Então, se você estiver ouvindo uma música no celular, se você se aproximar do HomePod, ele vai entender que é um áudio sendo reproduzido e vai transferir esse áudio do celular para o HomePod e deixar ele reproduzindo ali aquela mídia. Sem falar que, se você tiver 2 HomePods no mesmo cômodo, você pode pareá-los e transformá-los em um dispositivo com áudio estéreo. Então, são possibilidades bem bacanas que a Apple trouxe com esse
dispositivo, e ele saiu, né, lançado a $99, que em conversão direta vai dar esse valor que vai estar aparecendo aqui embaixo, mas que pode agradar quem realmente busca esse tipo de dispositivo e ainda não teve uma outra experiência, né? Por exemplo, com a Echo Dot da Amazon. Eu particularmente não tenho tanto interesse, eu já poderia ter pego uma Echo Dot, por exemplo, para colocar aqui, mas eu não tenho tanto interesse por coisas com comando de voz. Mas se você tem interesse e está querendo manter tudo no mesmo ecossistema e tem preferência pela Apple, então essa é uma ótima opção. Vamos agora falar sobre as estrelas da noite? Meus queridos, demorou, mas finalmente a Apple lançou o iPhone 12. E o iPhone 12, se você olhar assim ele é uma mistura do iPhone 11 com o iPhone 5. Sabe aquele design quadradinho que muita gente tem saudade, com aquelas bordas de alumínio e tudo? Então, é tudo isso. É o iPhone 11 com bordas de alumínio e cantos quadrados, né? É um canto mais achatado, ele não tem as bordas arredondadas. E particularmente, né, isso é uma impressão que deu pra ver assim de longe. Vai causar uma confusão. Tipo, se você for desconhecido ali dos lançamentos, bater um olho, você pode pensar com o iPhone 11, mas o iPhone 12 ele manteve esse design um pouco mais sóbrio, e a Apple também deu uma encorpada nas cores, né? Ela tirou aquelas cores que venderam menos, como por exemplo o coral, o amarelo, o violeta, e investiu em cores mais vendáveis. Então a gente vai ter 5 cores disponíveis no iPhone 12, né? Que são o preto, o branco, o Product Red, né? Que já é tradicional, o verde, que eu amei, é um mint green bem levinho, bem bonitinho, e o azul, né, que começa a chegar para fazer parte desse panteão de iPhones e que já era meio que esperado, né, porque eles lançaram o Apple Watch S6 nessa cor azul, que é uma cor bem bonita, inclusive. E uma das novidades que a Apple está trazendo, né, no iPhone 12 é justamente a questão da tela, que agora eles chamam de Super Retina XDR, que é uma tela com taxa de contraste de 2 milhões para 1 e que na prática promete cores mais vivas, pretos mais profundos e uma experiência de consumo de conteúdo muito mais interessante. Ela é uma tela de 6.1 polegadas, né, ele teve uma otimização no espaço, mesmo não mudando tanto no design, e o notch continua na tela, né? Então se você esperava uma tela sem notch, ainda não foi dessa vez. A Apple vai manter esse design já tradicional deles, com aquele notch gigantão na tela. Entre outras coisas, eles fizeram alguns retrabalhos, né, no design. Eles mudaram a posição das antenas para trabalhar com 5G, né, já que o evento de lançamento foi todo pautado no 5G, né, com a questão da velocidade e tudo mais. Eles tiveram até o CEO da Verizon, né, a grande operadora dos Estados Unidos, que anunciou que a operadora ela estava, né, no caso, se expandindo para uma rede 5G com cobertura nacional, ou seja, todos os Estados Unidos agora são cobertos pelo 5G da Verizon. E a Apple não poupou esforços, né? Ela, no caso, trabalhou com 10 operadoras ao longo de 20 países, pelo que eu lembro da apresentação. Eu vou confirmar o dado aqui embaixo. Mas ela trabalhou com várias operadoras e é o dispositivo com mais bandas de 5G disponíveis no mercado, né? Quando eles vêm com a questão de o 5G agora é real, é porque eles fizeram um trabalho, eles demoraram para lançar, mas lançaram com a maior compatibilidade possível. E se bem que no Brasil não vai ter tanta serventia, porque não tem tanta cobertura de 5G ainda, e o 5G que tem aqui ele tá em fase de teste, mas quando chegar o seu iPhone 12 ele vai ser disponível. Uma coisa que eu achei interessante também foi a resistência da tela, né? A Apple ela trabalhou junto com a Corning Gorilla Glass para criar um novo componente, né, que aumenta a resistência da tela em até 4 vezes, que é no caso o Ceramic Shield, ou escudo de cerâmica, que são cristais de cerâmica que são colocados ali junto da trama do vidro, mantendo a espessura fina, mas aumentando a resistência. Então toda a parte de vidro do iPhone 12, tanto do 12 quanto do 12 mini, do 12 Pro, do 12 Pro Max, ele é nesse material, o que, segundo a Apple, aumenta a resistência a quedas em até 4 vezes, sem falar que ele também é resistente, né, a água, respingos, por conta do IP68. E um dado curioso, né, que a Apple diz que ele resiste até 6 metros agora. Então vamos ver quem é que vai ser o corajoso que vai ficar testando ele em piscina e essas coisas para ver se ele resiste, né? Mas eu particularmente não testo nenhum celular meu, por mais que a fabricante diga que aguenta. Até hoje eu nunca fiz aquele testezinho do flip do Zenfone 6, né, para ver se ele
resistia. Então, aos corajosos, segundo a Apple, ele aguenta. Uma outra coisa que foi bem legal é que a Apple investiu em algumas tecnologias, principalmente em relação à câmera, né? Agora é possível usar o modo noturno nas 3 câmeras do iPhone 12, que no caso é a wide e a ultra wide, né? A principal do iPhone 12 é uma wide. Eles colocaram uma lente de 7 elementos na ultra wide, então ele tem uma nitidez melhor, ele trabalha melhor no low light, e com essa questão de ter, né, o modo noturno trabalhando em todas as câmeras, inclusive na frontal, vai ajudar para quem quer fazer fotos com maior qualidade, sem falar que o modo noturno da Apple é bem competente, né? Eu cheguei a testar no iPhone 11 e gostei pra caramba. Agora vai ser possível usar esse modo noturno em todas as câmeras. Uma outra coisa que a Apple trouxe também para as câmeras é a questão do Smart HDR de terceira geração, né, que eles chamam de Smart HDR 3, que traz fotos com mais detalhes, com correção de luz bem mais acentuada, e que promete trazer, né, para o consumidor fotos mais incríveis para postar nas redes sociais e também para visualizar, né? Então é algo que a Apple sempre trabalha junto, né, com seus engenheiros, com seus desenvolvedores, para trazer algo surreal para os seus consumidores. E por fim, dentro do iPhone 12, né, tem a questão do chip. O chip é o mesmo para todos os iPhones, independente da versão, mas é o A14 Bionic, né, que é um chip que ele já vem aí trazendo uma suadeira para a concorrência, porque segundo, né, o que a Apple apresentou, ele é 50% mais rápido que os chips da concorrência e também tem uma GPU que trabalha melhor os gráficos em desempenho comparado com a concorrência, também 50% em média. Então é um chip que vai ser bem difícil de bater, e a dona Qualcomm principalmente, né, que é a concorrente direta, vai ter que suar a camisa para fazer um Snapdragon 875 aí que chegue no mesmo patamar. Tanto que a Apple, ela apresentou, né, junto lá com o CEO da Riot, o League of Legends Wild Rift, né, que é um jogo que a galera tá esperando muito, que vai ser, né, é o LoL versão mobile, todo otimizado, com gráficos e com animações exclusivas, desempenho de jogo voltado para a tela touchscreen, e que aliado com 5G promete, né, ser aí uma experiência bem profissional, como eles disseram. Eles querem ver, né, a galera do cenário competitivo jogando bastante e querendo ou não promovendo o desempenho do iPhone 12 junto com o League of Legends Wild Rift. Então, para a galera que gosta também, já fica aí, ele já deu essa dica de que o celular vai rodar super bem esse jogo, não só esse jogo como outros também, e com esse desempenho, né, super esperado para um nível profissional. Eu tô esquecendo de mais alguma coisa? Na verdade, tem o iPhone 12 mini, eu não estava esquecendo. É porque o iPhone 12 mini, ele é uma versão do iPhone 12, ele mantém as mesmas câmeras, mesmo tudo, só que em tamanho reduzido. Então, para você que sente saudade dos telefones menores, aqueles que cabiam na mão e tudo mais, ele é uma versão reduzida com 5.4 polegadas. Ele tem a mesma tela, a mesma qualidade, mesmo processador, mesmo tudo, só que num tamanho menor, né? Então, se você quer um celular menor, que caiba no bolso, que você que tem mão pequena sente a necessidade de ter um celular cuts, o iPhone 12 mini vai ser a opção para você, e com certeza isso já gerou um burburinho legal na internet, porque a galera, né, tem aquele público saudosista de smartphones menores, e a Apple acabou lançando uma versão para cativar esse público. Mas e a cereja do bolo, como é que fica? Então vamos falar agora do iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max. Falando dos novos iPhone 12 Pro e Pro Max, tem uma parte realmente que eu esqueci, que eu vou adicionar agora, que é o MagSafe. É uma tecnologia magnética que a Apple colocou, né, na traseira dos seus smartphones, que, como o próprio nome sugere, é atração magnética. Então, no caso, você pode colocar acessórios que a Apple já mostrou e que são bem interessantes, como um porta-cartão, cases específicas, um carregador, né, de indução, o famoso carregador sem fio, que no caso você não vai
perder mais carga. Por quê? Porque como ele encaixa já na parte certa, ele é atraído para a parte certa, não tem, por exemplo, aquela coisa de você colocar o celular no carregador, achar que ele está carregando, mas ele está fora da base, né? Ele deslizou ali na base e ficou sem carga ou está carregando de maneira precária. Então o MagSafe, ele vai dar essa possibilidade e também vai gerar um novo mercado de acessórios, né? Porque vão vir cases diferenciadas, porta-cartões, porta-objetos, tags para rastrear o dispositivo. Então assim, promete ser bem interessante, só que a galera já comentou que está um pouquinho mais caro, né? Tipo $60 a case lá do MagSafe do porta-cartão, então tá bem diferente. Mas falando do nosso querido aqui, né, a Apple classifica ele como um salto radical. Então ele tem tudo que o iPhone 12 já tinha, né, que eu já tinha falado, só que ele tem algo bem interessante. Ele tem 3 câmeras, assim como o 11 Pro do ano passado, só que eles fizeram algumas mudanças. A lente, né, teleobjetiva, ela é retrabalhada, então ela tem um alcance maior. Ao invés de o zoom de 2 vezes, ele dá um zoom de 2,5 vezes, né, um zoom óptico, então ele consegue aproximar bem mais. Já é um modo retrato bem interessante, inclusive, tanto que a Apple, né, quando mostrou as fotos, ela deu ênfase em alguns retratos feitos com essa lente telefoto, que geralmente em outros dispositivos é ignorada, ou por ficar perto demais, ou por não dar uma área legal para se trabalhar. Então vai ser uma lente bem mais versátil, e eles colocaram um sensor muito maior na lente ultra wide, né? Então quer dizer o que? Que ela trabalha melhor em low light, ela trabalha melhor em baixa luminosidade, e ela tem algo que eu achei bem interessante, que ela tem um estabilizador no sensor. Sabe a estabilização óptica, que quando você balança assim a lente, ela é estabilizada para justamente ela compensar, né, os movimentos e tal. No caso do iPhone 12 Pro e Pro Max, eles colocaram um estabilizador no sensor. Então quando você mexe ali, é o sensor que vai estabilizando para deixar a sua foto nítida e o seu vídeo super estável. E falando em vídeo, minha gente, o que eu vi no Twitter de produtor de conteúdo empolgado com o iPhone 12 e o 12 Pro Max foi coisa de doido. Por quê? Porque ele é o primeiro dispositivo, né, que é capaz de gravar em 10 bits, né, HDR, e também gravar em HDR Dolby Atmos, ou seja, é o Dolby Vision, na verdade. Dolby Atmos é de som, ele grava em HDR Dolby Vision, que geralmente em câmeras é necessário você usar um software especial para poder tratar, sendo que no iPhone 12 Pro e Pro Max você consegue editar esses vídeos direto do aplicativo de galeria. Então assim, é uma jogada bem interessante da Apple, porque querendo ou não, transforma o dispositivo na estação móvel de trabalho e dá uma flexibilidade maior para os produtores de conteúdo que são mais profissionais e que querem produzir vídeos em demanda, digamos assim, em demanda contínua, sabe? Quando você precisa produzir mais, se mover mais e não tem aquele tempo de ficar, né, alugando equipamento ou preparando cargas e cargas de equipamento. Então, para algumas demandas, né, o iPhone 12 vai servir muito bem. Eles inclusive mostraram um vídeo lá que foi trabalhado por um grande, né, cinegrafista, que é o Emanuel Lubezki, né, diretor de arte e tudo mais. E o cara fez um vídeo sensacional usando as capacidades desse iPhone, e a qualidade é muito boa, o nível de nitidez, de detalhe é muito absurdo. Sem falar que a Apple ela criou algo ousado que eu, como fotógrafo, fiquei com curiosidade de experimentar, que é o Apple ProRAW. Né? Sabe o arquivo RAW, arquivo de câmera que você faz, que ele é bruto, ele salva mais dados? Quando você vai fazer fotos em RAW, ou você faz a foto, né, no arquivo bruto, ou você faz o JPEG usando as tecnologias do seu dispositivo, que no caso da Apple é o Smart HDR, é o Deep Fusion, né, que é aquele que faz os frames todos bonitinhos e tais e gera uma foto com maior qualidade, modo noturno e afins. Então, no caso, a Apple criou o ProRAW justamente para dar mais flexibilidade para os fotógrafos. Então você consegue gerar um arquivo RAW que mantém as coisas que a Apple trabalha na fotografia computacional. Então imagina fazer um RAW com Deep Fusion integrado, com todo o Smart HDR, com o tratamento de cores, tudo. E você pode mudar isso na edição, tanto na galeria como no seu editor de foto favorito, né? Pelo que deu a entender, ele vai ser compatível com Lightroom normal, entre outros apps de edição. Então imagina as possibilidades de você poder fazer um arquivo tão rico e poder trabalhar ele da maneira que você quiser.
É um negócio absurdo. E esse negócio do vídeo, né, do HDR, do Dolby Vision, ele é muito interessante por conta justamente de você poder criar um arquivo mais profissional com um dispositivo portátil. Sem falar, né, que a questão do Deep Fusion, ela está disponível nas 4 câmeras do iPhone 12. É um negócio de louco e que, assim, para quem gosta de fotografia, para quem quer realmente fazer materiais diferenciados, vai ser jogo duro para a concorrência, né? É uma tecnologia que empolga, é uma tecnologia que é interessante e que promete trazer ótimos benefícios aí para os produtores de conteúdo que abraçam a Apple nos seus dispositivos. É um negócio bem legal. Sem falar que o 12 Pro Max, se eu não me engano, é só o Pro Max, ele traz o LiDAR Scanner, que é um scanner que enxerga no escuro. Ele faz todo o mapeamento tal, e isso ajuda na hora do low light, obviamente. Isso ajuda a fazer modos retratos melhores, isso ajuda a fazer fotos com mais profundidade e além disso ajuda você a mapear objetos 3D. Então eles deram um exemplo absurdo lá, que eles mapearam uma sala com o LiDAR, né, com esse scanner, montaram um ambiente virtual e posicionaram objetos como se estivessem montando uma fábrica, sabe? Questão de edição e tudo mais. Então isso para algumas empresas vai ser muito interessante, porque ao invés de eles fazerem maquetes dos móveis para testar posicionamento e tudo mais, eles vão só escanear a sala, fazer tudo 3D e depois de aprovado montar o projeto, né? Que é um negócio muito legal e que para muitas empresas vai fazer muito sentido, principalmente para grandes indústrias, né, entre outras coisas. Então a Apple é bem inteligente nesse aspecto. Ela consegue trazer algo que foca no seu consumidor, ao mesmo tempo que atrai profissionais, grandes empresas. Então é um dispositivo que ele acaba sendo muito abrangente, né, diferente de outras propostas de outras empresas que são voltadas para um público específico ou aquele público já cativado que acaba ficando na sua base de fãs. Mas como nem tudo são flores, o que é que esse evento trouxe de negativo? Com certeza, a parte que está gerando mais memes na internet, que está gerando mais indignação, é justamente a parte que o iPhone não vem mais com o carregador iPhone na caixa. Isso faz parte, né, das novas políticas da Apple de gerar um impacto positivo, né, no meio ambiente, de diminuir a emissão de carbono e tudo mais. Segundo eles, existem 2 bilhões de carregadores já no mercado e as pessoas também têm acesso a acessórios de terceiros, né, que são acessórios oficiais certificados pela Apple. Geralmente quem compra já pega um AirPods, né, na questão do fone, ou compra um outro fone wireless. Então, segundo eles não viam sentido mais em mandar isso, tanto que a caixa do iPhone 12 vai ser menor. Porém, a pegadinha é a seguinte: se você for no site da Apple Brasil hoje, o site está aberto aqui inclusive, se você for no iPhone SE, no iPhone 11, no iPhone 11 Pro, Pro Max, que agora é a linha vigente da Apple, os novos aparelhos eles não vêm mais também com o carregador, nem com o fone. Ou seja, já está valendo para os dispositivos atuais. E se você estava esperando o lançamento do iPhone 12 para comprar o 11 no precinho, tem uma péssima notícia para você. Tá mais caro. Tipo, antes do lançamento, o iPhone 11 você podia achar por 4.700, tá 5.400 agora no site da Apple. Subiu o preço. Subiu o preço e criou coisa. Faz sentido? Não faz, de jeito nenhum. Então, assim, tem essa controvérsia. Vocês vão ver aí que a Apple, né, deu os preços e que estão até condizentes com a proposta que os smartphones trazem em todos os seus, em todas as suas versões, né, tanto o Mini quanto o 12, o 12 Pro e o 12 Pro Max. Porém, vir sem carregador, vir sem fone de ouvido, é um negócio que vai mexer com o mercado e ninguém duvida que no futuro próximo outras empresas adotem isso. Porque é aquela coisa, quando a Apple faz um negócio, não demora muito para outras empresas copiarem e fazerem a sua versão disso. Então imagina no futuro os smartphones vindo sem o carregador e sem o fone de ouvido. Porque, por exemplo, eu uso Android. Se eu migrasse para um iPhone agora, eu sei lá se o meu carregador de Android ia ser compatível com o cabo USB Lightning, que nem para ser um USB-C,
A Apple ainda mantém o padrão USB Lightning para deixar o negócio um pouco mais exclusivo. Então, olha, a gente não tá mandando, mas tenha certeza que você vai precisar comprar, a gente vai lucrar do mesmo jeito. Então, assim, né? É uma maneira meio estranha de alimentar o seu ecossistema. E sem falar que a gente já conhece, né, a resistência dos acessórios da Apple. Quase toda hora as pessoas estão comprando justamente o que? O cabo Lightning. É melhor eles terem mandado o carregador e o fone de ouvido e deixar o Lightning à parte. Ou então fazer um bundle, né, um kit. 5 cabos Lightning pelo preço de 3. Aí a pessoa compraria e ficaria feliz. Mas, brincadeiras à parte, a apresentação foi uma apresentação sólida, trouxe algumas novidades interessantes, deu aquele estalar de dedos para dizer, olha galera, chegamos. E por mais que muita gente diga, mas o 5G já está disponível no mercado há muito tempo, né, no mercado internacional. A gente já tem Xiaomi com 5G, Asus com 5G, Samsung com 5G, só que o que é que acontece? Quem é consumidor Apple não olha para fora. Lançou um Samsung com 5G. Beleza, não estou me importando. O que eu quero saber é que eu tenho um iPhone 11 agora, e se eu trocar para o iPhone 12, eu vou conseguir usar 5G. Então, essa é a maçã de ouro do pomar da Apple. Eles sabem como vender o seu peixe para o seu cliente. Eles não estão se importando em fazer os usuários de Android migrar para o iOS. Eles estão justamente alimentando a sua base de clientes, uma base bastante fiel, uma base que quando faz upgrade é para outro iPhone, e uma base que tem um poder de convencimento muito grande, porque você com certeza conhece alguém que usa iPhone e que indica iPhone com unhas, dentes, convicção, enfim. É uma pessoa que acredita no que a Apple faz e que não se satisfaz com outro dispositivo que não seja do ecossistema da Apple. Então galera, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa aqui, por favor, deixe nos comentários, inclusive deixe a sua contribuição também, o que você achou do evento, se tem algum aparelho que despertou sua atenção e você gostaria, né, de comprar. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda a trazer mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!